um excelente dia à República e aos nomes citados colocados por dentro do meu estado e da minha rede social, de dentro do próprio estado americano brasileiro. Pelo meu dia a dia, a minha vida, a minha convivência que eu sempre vim levando mediante a certos tipos de hipocrisia levada e trazida, degeneralizada completamente pelo próprio estado da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias a Nova Iguaçu, a Santa Rita, Corumbá, Rio de Janeiro, interligado e legado, levado e trazido com todos os seus componentes e oponentes entre o meio do próprio estado brasileiro que hoje nós vivemos, que faz a parte das repúblicas americanas, com a perseguição e bullying sobre a minha vida levada por PMs militares do estado do Rio de Janeiro, da corrupção ativa que veio dada, citada aos nomes levados, junto a essas empresas de ônibus que pode levar e tem o livre acesso a muitas outras coisas e até mesmo ao livre acesso a mototaxistas, a policiais militares e a tua convivência levada e trazida mediante as tuas empresas de ônibus por dentro do seu ônibus entre o meio dos seus passageiros. A minha vida durante todo esse tempo levada e trazida, eu mostrando aos meus fatos, as minhas verdades das minhas corridas e a minha vida convivida entre o meio de artigos criminais ou não e levada pelo estado do Rio de Janeiro a toda a Baixada Fluminense. O meu nome é Edmilson Silva dos Santos. Estou passando uma humilhação por dentro da própria INSS, entre o meio da Caixa Econômica Federal, entre o meio ao CRAS das Assistência Social, entre o meio do meu passado levado, degeneralizado, como o estado do próprio governo do Rio de Janeiro sabe, da minha relevância, da minha convivência levada e trazida, todos os dias com a minha vida ferida, sendo perseguido e até mesmo sendo marginalizado por empresas de ônibus e cidadãos veiculados ou não, entre o meio do governo atual que hoje em dia governa como o governo de Trump, como o governo de Jair Bolsonaro de 2019, entre o meio de 2017, entre o meio do governo do Lula levado e trazido por Dilma Rousseff e Lula Inácio Lula da Silva, e a última perca que perderam para Jair Bolsonaro de 2019 a 2025 e vem a próximas eleições de 2026, entre o meio de milícias, entre o meio de bombeiros militares, guardas municipais e etc. um poucos e mais. Convivo todos os dias com a mesma implicância, com a mesma relevância, com o mesmo dia a dia, trazido pelo meio deles, que dão cobertura realmente a pessoas marginais e intelectuais, pela convivência que se vive pelo dentro e fora das suas empresas internacionais ou mundiais ou municipais, vindo trazendo todos os dias entre o meio do paralelo dessas empresas de ônibus, que todos os dias entre o meio da perseguição dos veículos particulares, até de policiais militares, entre o meio do governo, entre o meio que o governo veio trazendo e se juntando e dando ao seu golpe militares, conforme mostrou na reportagem ontem, do primeiro impacto da Rede Record, da emissora de Bandeirantes, a um policial fazendo ao seu acordo com traficantes. Aí o senhor vai falar o que para mim, senhor presidente Inácio Lula da Silva, senhor Jair Bolsonaro e toda a monarquia que se diz ser monarcas de dentro do estado do Rio de Janeiro, a corrupção que os senhores levaram entre o mundo inteiro pela implicância e ao bullying e a perseguição do dia a dia levado, trazido entre o meio da guerra que veio se surgindo da Ucrânia, da Rússia, de Israel, e assim também vindo trazendo entre o meio da perseguição pelos fatores do meu passado ter tido a minha irmã Aline Pereira Silva, entre o meio de um estupro e a minha prisão
sendo inocente, entre meio de policiais militares corruptos que me pediram dinheiro para poder me soltar. Essas empresas dão cobertura a milicianos, a traficantes, a ladrões, junto com seus veículos paralelos descaracterizados e cidadãos a pé ou não, de todos os dias sendo levado confiante na injustiça que se tem de dentro do estado do Rio de Janeiro por crianças abatidas e feridas, e nem mesmo aos seus oponentes que assim o fizeram tomar as suas cadeias, e assim como os policiais corruptos junto com muitos outros dentro do estado do Brasil, fazendo o mesmo no meu dia a dia, na minha vida, entre meio paralelo, levado e trazido entre meio à corrupção de Jair Bolsonaro, Inácio Lula da Silva, Michel Villanova, Washington Reis, Netinho e o INSS, e mais a Prefeitura de Crais, que se diz que trabalha com órgãos humanos, e assim mesmo pelo órgãos humanos nunca se adiantar a minha vida, mas ao ponto de querer me eliminá-los. Eu condeno todos eles, entre o meio da jurisdição, entre o meio do paralelo da lei que se bate, que você tem que meio, entre o meio por fora, eu condeno todos eles pela lei, as suas prisões perpétuas e as suas penas de morte, depois que as minhas corridas pelos fatos da verdade, de toda a monarquia da Inglaterra, do Reino Unido, tirando aos Estados Unidos fora, que eu não tenho interesse pela maldade e a injustiça cometida sobre Trump e a minha vida, entre meio confiante, pelo meio da monarquia que veio sendo levada judicialmente desde 2019 a 2017, contra minhas corridas veio ao auge, ao governo do estado do Rio de Janeiro, junto com os Estados Unidos, para poder manipular e esconder a guerra da Rússia, da Ucrânia, de Israel e de Hamas, com mais eles. Aí os Estados Unidos veio tomando a frente, dando cobertura aos seus oponentes, portanto, que a China se intrometeu, não pela intenção de vir querer bombardear ou dizer que está fazendo a injustiça, mas pelo seu chamado a Trump. E a Trump entre modo da China ao Inácio Lula da Silva, que foi procurar o presidente chinês ao ponto de querer fechar todas as redes sociais somente dentro do Trump aos Estados Unidos, conforme a China faz, trancado pessoalmente por dentro dos seus próprios estados, como São Paulo, estado do Rio de Janeiro, a internet trancada, entre o meio levado da PM militar que bate a sua componência da corrupção, que dá cobertura a seus amigos ladrão, por dentro, sabendo dos fatores da verdade de todos os dias que levam, que se traz pela violência só a favor delas. Pela ordem de generativa de nunca ter me feito a justiça, é o meio de declaramento entre o meio das ações do falta de caráter da corrupção, Emily Vitória, Evelyn Eric, família Martins contrabatida pela corrupção dos mototaxistas, da corrupção da Limousine Carioca, da Vera Cruz, da Fábio, do 15º, 16º, 17º, e assim vem a 59, a 58, a 52 batalhões que deram apoio às guerras mundiais, entre o meio que aonde que a Alemanha se sentou, se calou, só observou e não se intrometeu, e assim a Inglaterra, o Reino Unido, e assim o Japão, todos eles vieram contra as ações de Trump, contra a monarquia da vida de crianças, da monarquia do seu próprio povo, e excelente serviço à Inglaterra, o Reino Unido e a Alemanha. Eu bato a minha continência e meu respeito por não ter se assujeitado a tais sujeitos.
e agindo por dentro das religiões, entre o mundo paralelo, entre o mundo das suas fés, negando e degeneralizando e bulindo e fazendo mal súbito a um anjo, eu não os perdoo pelas ações que vocês me causaram, que tiveram a mente subaberta do pecado que cometeram contra Jesus Cristo e cometendo todos os dias, se tatuando, se pisando, se colocando ao mal, ao súbito, botando vida de médicos em risco, botando vida de paciente em risco, entre o meio das suas doenças que nunca souberam se separar, as suas doenças mentais, seus doentes brasileiros. Dentro do estado do Rio de Janeiro do Brasil nunca teve justiça realmente não. Eu estou com as minhas corridas, com meus vídeos, por dentro e fora das redes sociais e até mesmo pela rede Pai. No YouTube, no meu Facebook, eu não curto o Instagram não. E também eu não curto o TikTok não. Mas eu vim mostrando realmente um fator da toda a verdade, de dentro da ordem brasileira, de todas elas, até mesmo por dentro da política, de hoje em dia que está politicando aí o estado do Brasil, a corrupção imensa. A minha vida não era para poder ser assim não. Era para eu poder ter um salário, era para eu poder ter um trabalho, era para eu poder ter meu dia a dia, ter meus filhos nos meus braços, demonstrando ser um cidadão, demonstrando ser um pai. Mas eles é o que causaram todas as dores na minha vida. Com esse filho também desse policial militar que trabalhava na empresa de ônibus Linave, São José. E vivendo assim, se garantindo mesmo na polícia, se garantindo na prefeitura de Caxias, se garantindo no presidente e nos governadores, na vereação de deputados, e assim vai, mais um pouco. E o dia a dia deles sempre foram isso aí. Porque isso aí se chama, sabe o que, meu senhor? Guarnição e esquadrão. Quando se une todo mundo contra uma vida só, ao ponto de ferir e querer eliminar, se chama assassinos. Que vem com a própria mente e mostra ser do dia a dia um próprio indigente, demonstrando que a cidadania deles não merece valor e não tem valor. Quantas vezes mostramos na reportagem de feminicídio, homicídio, morte de crianças, estupro e um pouco mais. A PM militar se corrompendo, o governo se corrompido, o cidadão ajudando. E eu lutando. Eu não gosto de ladrão mesmo não. Ladrão para mim tem que ir pro saco, amigo. Assim como governador e presidente falso, corrupto, sabe? Traficante de boca de fumo, que aceita dar dinheiro à polícia também, tem que cair, amigo. Porque tá ajudando ao Estado a matar outros amigos, a matar uma criança dentro da favela, ou eliminar também os meus filhos, ajudar o governo corrupto lá fora a crescer, aonde que eles nunca vão botar o pé. Então eu sou contra também. Eu sou contra até um motorista de ônibus que fecha com policial militar conforme eles fecharam. Porque lá fora na roda britânica, amigo, aquele que fecha com polícia, fecha com marginal.
Porque eles mesmos falam que os piores homens que tem são aqueles que andam fardados, que são os piores marginais que carregam suas armas e vai lá e comete o crime para poder continuar na própria injustiça. E aí o próprio batalhão e a própria justiça lá do outro lado, lá do fórum lá, apoia a safadeza. Se eu sou um presidente, amigo, carro que anda voado em beira de esquina onde que tem um hospital, se passou a de 30, amigo, eu tomo carro. Isso aqui é uma porcaria, amigo. Onde todo mundo joga lavagem, todos eles se comem. Eu não tenho esperança brasileira não, amigo. Eu não tenho nem esperança no governo. Para te falar a verdade, a esperança é em Jeová Deus e Jesus Cristo. É por isso que eu chamo sempre esse país de ossos quebrados. Busco sangue. Porque eles criam os filhos deles para outros virem querer matar e ficar por isso mesmo. E a justiça muitas vezes sabe e não toma uma mão, como uma moto, amigo. Uma moto na mão de uma pessoa errada, ela é uma das piores armas, pior do que um carro. Porque o carro tem como você se especializar nele. E a moto, para tu botar um chip nele. Mas nunca pensaram. Mas para poder destruir a minha vida durante todo esse tempo, nunca mesmo me dá um prato de comida, um copo de água, amigo. Se vocês têm fé ao Deus que vocês servem, vocês erraram ao Deus que vocês servem. Que o meu Deus nem um copo de água nega vocês não. Pelo amor, para não querer vir destruir vocês. Mas ao coração de vocês vindo mostrando ao ponto da destruição que vocês destruíram aos filhos dos outros lá atrás, aos filhos de vocês vão ser destruídos. Essa é a fé, essa é a lei. Se Bispo Macedo, a Igreja Mundial e a Católica não ensina isso, amigo, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, então vocês já se feriram muito tempo, amigo. Sem ter o direito da própria reação de vocês, junto até mesmo com o segurança de Netinho Reis, que passa aqui todos os dias, para poder também viver de palhaçada em seus carros pretos. Aí o senhor vai lá, vai dentro da casa de uma senhora que mora dentro de uma comunidade ou mora de um aluguel aí fora, que muitas vezes o INSS nem paga os atrasados, nem paga o presente, nem o futuro daquela pessoa. Aí o senhor quer que ela pague o gás, sabe a quanto? R$150. Aí eles ajudam a fazer isso. O senhor avisou aí, se eles fizerem greve, eles vão ser mandados embora? Junto com a tua PM, que vai ser mandado embora agora atualmente. Que dentro de Duque de Caxias, amigo, não é muito grande não. Daqui, ó, pra Gramacho é pouco. Saber tirar os ladrão, principalmente de moto, amigo, a melhor coisa, tirar os mototaxistas, aí eu bato palma. Quanto muitos queriam aí que eu pegasse uma arma, um oitão e uma pistola, para botar na minha cintura e sair dizendo aí que eu cresci jogando bola, e para poder dizer e mostrar que o Estado que me fez isso, o Estado queria que eu matasse polícia, porra. O Estado queria que eu caçasse eles, botasse até fogo neles lá dentro do ônibus deles, para poder dizer eu que sou marginal. O meu psicológico, meus senhores, não é para ser mexido não. Porque se mexer com o meu psicológico, o psicológico dos outros também saiu sem mexer. Porque tanto que eles arrumaram problema para mim, que hoje eles têm que pagar com problemas. Porque é os próprios caras da própria boca de fumo, bora falar logo direto mesmo, vai me chamar pros morros, para poder mostrar a cara dos senhores. E eu estou disposto a ir, porque isso não é crime não.
Isso é libertação. Porque eu não vou lá para poder pegar a arma, eu vou lá para poder desarmá-los. E mais também para poder deixar orientado contra o próprio Estado e contra os próprios amigos que fecharam com esses caras aqui, ó. Certo? A verdade é essa, eu quero justiça. Eu quero sair com um advogado, eu quero sair com a Rede Globo. Eu não quero a Record, eu não quero a Bandeirante, eu não quero o SBT, eu quero a Globo. Porque a Globo ajudou a família de Marielle botar e condenar e mostrar a cara de Jair Bolsonaro. Para eles eu bato palma, eu mostro até a cara do Lula aí, todos os dias, a cara de vocês aí. Aí vocês acham que automaticamente vocês não estão indo lá, ó, pra corte marcial lá, japonesa lá. Nós vamos fazer vocês de sushi. Sushi sashimi. Sashimi! Vai, amigo, a justiça no Japão, ela funciona, hein? Estados Unidos não funciona não, hein? Senão não haveria tanto político corrupto no Brasil, hein? Eu não sou marginal para poder pegar uma arma não, meus senhores. A marginalidade dos senhores está nos poderes dos senhores, na sua cidadania. Bora ser bem claro e bem direto. Eu quero a justiça não dos Estados Unidos não. Eu quero a justiça da Inglaterra, a justiça do Reino Unido. Eu quero a justiça de Israel, Jerusalém. E eu quero os líderes Hamas. Tá? Eu quero, porque eu tenho que demonstrar a eles também quem eu sou. Então eu quero justiça e eu não quero mais essa guerra. Eu quero que a Rússia baixe a arma, eu quero que a Ucrânia faça o mesmo, eu quero que Israel não levante mais as suas armas. Por favor, senhor Grupo Hamas, não levante mais as armas também não, até eu poder chegar aí. Porque eles têm que me levar perante aos senhores. Tem, porque essa guerra foi feita por causa deles. E por causa de mim, né, de quem eu sou e das minhas corridas, que dá para poder libertar o mundo, de todas as formas, de todos os sentidos. Da religião falsa, que a verdadeira é a testemunha de Jeová. Estava pensando aqui, a arma que eles queriam que eu pegasse para poder viver eliminando eles, para depois botar uma opção de polícia para poder também me dar tiro, para poder achar que eu ia agir de injustiça. A coisa boa que se tem é a minha fé em Deus. Eu amo Jeová Deus, eu amo o seu Filho Jesus Cristo, a força do seu Espírito Santo. Deus me ensinou a amar, mesmo que me odeie, mas Deus me ensinou a amar. Porque da justiça de Deus ninguém escapa não. Não escapa não. Entendeu? 7 anos é um ferimento e uma cicatriz que não cicatriza. Não cicatriza. É 7 anos, meus senhores. São longos 7 anos. Aquela garrafa lá é o quê? Por que falar mal da maconha? A verdade toda é essa. Eu não preciso de uma arma. Salmos 91, Salmos 37, Salmos 25, Daniel 2,44.
Revelação 21, de 1 a 6. Eu sou um anjo. Eu vim para salvar, curar, libertar. Eu vim para ajudar, a amar, a reconstruir, a construir. O tempo do homem está designado. O homem na terra tem o seu tempo certo. Deus vai destruir a humanidade inteira. A lei de Deus demonstra. O Santo de Israel a mostra. Quero me salvar da mão de Deus, porque o homem é pecador igual eu. Eu não tenho vontade mesmo de viver dentro do estado do Rio de Janeiro, não. O Brasil, para mim, não tem nada a me oferecer, não. Só mentira, falsidade, sabe? Viver me sangrando, viver me mostrando no dia a dia, todos os dias. Não viver respeitando as pessoas, fazendo bullying. Hoje, com 7 anos, como se fosse há 1 ano atrás, o governo tivesse me ajudado, o mundo teria já mudado para melhor. O governo está agindo conforme o faraó do tempo passado. Ao tempo passado, o faraó demonstrou a mesma força. Deus foi lá e rebaixou o faraó. Eu não tenho vontade mesmo, não. Eu não tenho esperança de ter mais filhos no meu braço, nem dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu não quero ter filho, não. Quantas crianças aí pelo meio do poder político aí paralelo aí não morreram aí? Quantas crianças entre o meio de favelas aí, entre o meio de policiais corruptos que também entra dando tiro dentro dela? Quantas vidas não se perderam por causa deles lá? Quantas? Quantas vidas não se foram? Aonde estava a Igreja Católica na hora que eu precisei? Agora, um ponto. Como que Jesus Cristo agiria? Tá? Eu aqui, e vocês dão um exemplo aí que vocês falam que tem fé, falam que são religiosos, católicos e evangélicos. Budista, dizimista, e assim vai todas as religiões. Jesus Cristo teria me ajudado ou teria me deixado? Fala, Brasil. Fala, poder político paralelo. Cristo teria reconhecido o anticristo. Isso aí eu estou tirando. E o restante? Me responda, poderes paralelos. Não tem aquela música que fala assim: eu pedi pra você não matar, nem pra roubar, roubou e matou. Eu pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Agora chegou a tua hora, chegou a sua vez, vamos conversar. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sua arma falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. Pra mim você sou um monstro, covarde, profano. Não é um grão de areia em frente ao oceano.
Teu ouro falou alto, vocês todo comprou. Pisou no mandamento que a lei santa ensinou. Pra mim você sou monstro, covarde e profano. É um grão de areia em frente ao oceano. Antes de praticar o mal na vida dos outros, pensem.